Fala galera, tudo certo? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. O último vídeo que eu trouxe faz algum tempo, acho que faltavam 9 semanas para o campeonato. Hoje é domingo, faltam exatamente 5 semanas, então algumas coisas mudaram. Vou deixar minha atualização passando para vocês aí do lado. E vocês vão perceber que a minha perna direita, ela tá bem inchada, né? Porque eu tive um leve problema com a aplicação, né, durante essa semana e acabou inflamando, enfim. Foi bem estressante, gerou um estresse bem grande, não só psicológico, mas no físico também, né? Enfim, os últimos dias foram bem difíceis para fazer cardio, treinar, enfim. Mas o físico está evoluindo, sabe? Apesar desse detalhe que acredito eu, na verdade espero eu, que nas próximas semanas aí, nos próximos dias melhore, porque ainda está inflamado, mas a inflamação não está piorando, está melhorando, graças a Deus. Isso tudo vai passar e é isso, sabe? Hoje é dia de descanso, atualizei meu treinador e a gente decidiu fazer um carbo alto, né? Então fazia mais de uma semana aí que a gente estava de carbo baixo, a condição melhorou bastante e acho que esse carbo alto vai servir não só para dar um descanso mental assim, mas para o físico também, querendo ou não. A gente sabe que o déficit calórico é um fator estressante que a gente coloca no físico, então um dia ali saindo do déficit calórico é bem interessante para tirar esse estresse, ainda mais hoje que é um dia de descanso, então todos os carboidratos que eu fiz até agora tinham sido em dias de treino, então esse aqui vai ser em dias de descanso, eu vou poder só comer e relaxar, não tem cardio hoje, aproveitar para ficar fazendo gelo aqui nessa inflamação, e amanhã eu tenho certeza que o físico vai estar bem melhor, motivação, cabeça, vai estar tudo muito melhor pra gente começar mais uma semana aí em busca do objetivo, porque ainda tem muito pra melhorar, beleza? Eu provavelmente vou juntar esse vlog em dois, né? Então hoje eu vou mostrar pra vocês as refeições do carbo alto e amanhã provavelmente eu mostro um pouquinho do treino e minhas refeições do carbo baixo, beleza? Mas vai acompanhando. Então eu tava esperando ele me mandar aqui a dieta, já mandou, vou começar a cozinhar e eu vou mostrando refeição por refeição pra vocês, acompanha aí. Galera, então vamos lá, primeira refeição, cara, eu tava aguardando ansiosamente por esse mingau, nos dias de carbo baixo, na verdade, todos os dias ultimamente tinha sido 50 gramas de aveia só, e um pouquinho de fruta e whey, e hoje temos 120 gramas de aveia, tá? Então aqui eu fiz um mingau com 120 gramas de aveia, a gente tem 15 gramas de carbo de fruta aqui também, e aí eu usei uva, ela tá misturada aqui embaixo. Aí a base do mingau eu fiz com whey de morango, e aí eu fiz uma caldinha aqui com 20 gramas, né? Eu tenho 50 gramas de whey, então eu joguei 30 gramas de whey na base, e aí fiz uma calda com 20 gramas, joguei aqui em cima, e também tem 20 gramas de pasta de amêndoa aqui também, tá? Então eu vou colocar os macros e a refeição completa aqui em cima. Essa vai ser a primeira refeição, vou comer ela, e a hora que eu for fazer a segunda, eu volto com vocês. Galera, então como eu falei pra vocês, o objetivo de hoje é descansar, não só o físico, mas o mental também. Então aproveitei que é domingão, não trabalho, tô só descansando mesmo, ficando com as pernas pra cima, fazendo gelo ali naquela região que inflamou, que eu comentei com vocês anteriormente. O fato de ter inflamado deixou minha perna mais pesada e acabou sobrecarregando bastante o meu joelho, então o joelho tá doendo um pouco também. Então, como hoje eu não tenho cardio, o objetivo é descansar, tô deitado, assistindo série, relaxando a mente e fazendo gelo. Basicamente vai ser isso o dia todo, beleza? Fiz aquela minha primeira refeição, descansei um pouquinho e agora eu tô preparando para fazer a segunda refeição, que eu vou mostrar aqui para vocês. Galera, então a segunda refeição aqui tem 100 gramas de arroz cru, que deu por volta de 300 gramas pronto, 100 gramas de legumes, 150 de frango e 50 gramas de banana, tá? Vou deixar tudo detalhado aqui em cima, mas é isso. As próximas 3 refeições vão ser basicamente iguais, mas eu vou mostrando pra vocês aqui, beleza? Continua acompanhando aí. Galera, então fiz minha segunda refeição, continuei descansando bastante, graças a Deus tá dando pra relaxar bem hoje. Tô indo bastante no banheiro, então tá saindo bastante inflamação, bastante água que tava acumulando nesses últimos dias bem estressantes. E é isso, mostrar a terceira refeição aqui pra vocês. A minha quarta refeição vai ser exatamente igual essa, no caso essa também é exatamente igual à anterior, mas é isso. Aí eu nem vou mostrar a quarta refeição, vou mostrar só a quinta e última, que vai ser um pouco mais diferente, que vai ser o meu mingau. E aí amanhã a gente continua, vocês vão ver o meu dia de carbo baixo, né? Um pouco mais baixo que esse, óbvio, minha dieta base. Então essa parte do vídeo vai ser um pouquinho mais rápida, só para mostrar para vocês, esclarecer como estava a situação nos últimos dias, mostrar a dieta que eu estou fazendo de carbo alto hoje, e é isso, continua acompanhando aí. Então, exatamente igual a refeição anterior, vou deixar as especificações aqui em cima. Então, 100 gramas de arroz cru,
150 de frango, 100 de legumes, tem um mosquito aqui, e 50 gramas de banana. Agora, lembrando que todas as minhas refeições têm 1 grama de sal. Galera, então fiz a minha quarta refeição lá, não gravei pra vocês porque foi exatamente igual a que vocês viram da última vez aí. E vou fechar o dia, as minhas 5 refeições, com uma refeição bem semelhante à primeira refeição ali. Tem 120 gramas de aveia, 45 gramas de whey, 15 gramas de carbo de fruta, eu usei uva nesse caso, e 20 gramas de pasta de amendoim. E aí eu coloquei uma parte do whey misturada aqui, e outra parte eu fiz uma calda e coloquei aqui em cima junto com a pasta de amendoim, tá? Podem ver que tem uns pontinhos pretos ali, um pouquinho de chia, que eu gosto de colocar na última refeição também, ajuda bastante no intestino. E é isso, vou deixar as especificações dessa refeição, e amanhã eu volto com vocês com um dia de treino, mostrando como é que tá a minha dieta, enfim, continua acompanhando aí. Mais um dia começando, bom dia galera, vocês estão ouvindo o barulho aí no fundo, é a panela de pressão, tô ali já preparando minhas refeições, então eu gosto de fazer isso, tá? Segunda-feira hoje, já acordei, que eu fiz a minha atualização depois do dia de carbo alto ontem, o peso deu uma boa subida, subiu 1,8 quilos eu acho, bastante volume no estômago ainda, né, de comida comparado aos dias anteriores, mas me senti muito bem, principalmente posando, consegui sentir bem a contração ali e tudo, então foi bem proveitoso para mim. Então agora eu tô zerado mentalmente, fisicamente, tenho certeza que o treino vai ser muito bom hoje, e é isso, vamos tentar tirar bastante proveito dessa comida e desse descanso de ontem, tá? Então já acordei, tô preparando minhas refeições ali, ó, do dia todo, pelo menos as principais refeições, já deixo no jeito, depois é só pesar e comer. Vou fazer meu cardio, tenho 30 minutos de cardio para fazer na bike, e depois vou fazer uma caminhada para bater os passos, fazer a primeira refeição, começar a trabalhar, mas eu vou mostrando tudo para vocês, beleza? Então é isso, cara. Essa parada na minha perna não tá ajudando bastante, tá? Já não sinto tanta dor como eu vinha sentindo, mas tá bem inchado, bem retido ainda. Eu sinto que minha perna direita tá pesando uns 5 quilos a mais do que a perna esquerda, entendeu? Então, querendo ou não, isso segura um pouco mais de água, segura um pouco mais o peso, mas faz parte. Vou tentando lidar da melhor forma aí, mas é isso. Já tomei 2 litros de água, né? Eu gosto bastante de fazer uma boa ingestão, pelo menos 1/3 da minha quantidade total de água eu vou tomar antes de fazer a primeira refeição, porque eu já não tenho volume de comida no estômago, porque começa a ficar cada vez mais difícil beber água quando você vai comendo, né? Então, geralmente, se você tenta tomar o máximo possível enquanto você está em jejum, fica bem mais fácil. Mas é isso, acho que o som vai ficar muito bom aqui, vou tentar parar de falar agora por causa da panela ali, mas finalizando aqui, vou lá pro meu card e eu vou mostrando tudo pra vocês. Galera, então é isso, vocês viram aí, finalizei meus 30 minutos de cardio, agora eu tô fazendo minha caminhada com a Tereza, e é isso, eu tô dando por volta, fora o cardio, né, por volta de 10 mil passos por dia, não é algo que meu treinador me passa exatamente, eu tenho que bater, mas nessa fase eu gosto de me movimentar mais, principalmente porque a tendência é a gente estar mais cansado, se movimentar menos e gastar menos calorias, não é isso que eu quero agora. Então eu me forço a me movimentar bastante ao longo do dia, até para continuar mantendo o meu fator de atividade alto, meu gasto calórico alto, não precisar baixar tantas calorias na dieta ou fazer mais cardio. Mas é isso, faço essa caminhada aqui com a Tereza pela manhã, aí minhas atividades durante o dia dentro de casa, né, cozinhando e etc. Atividade dentro da academia, né, me movimentando dentro da academia, e no final da tarde faço mais uma caminhada com ela, e aí isso aí dá por volta de 10 mil passos e eu mantenho isso constante todos os dias, beleza? Cheguei em casa, tomar um banho, fazer a primeira refeição e mostrar pra vocês. Galera, então cheguei, já tomei banho, vou comer a primeira refeição, mostrar aqui pra vocês. Então, primeira refeição aqui é uma refeição sem carbo, tá? Eu vou treinar depois de 2 refeições, então a primeira refeição com carbo vai ser a refeição pré-treino. Aqui tem 150 gramas de frango, 2 ovos inteiros e vegetais. Lembrando que eu coloco 1 graminha de sal por refeição, né? Então essa tem 1 grama, e é isso. Acompanha aí, eu vou deixar as especificações aqui em cima. Galera, então é isso, vocês viram, comi minha primeira refeição, aí fiquei trabalhando, fazendo as atualizações. Segunda-feira geralmente é o dia mais lotado de atualizações, tem as atualizações do final de semana e tal. Enfim, tava fazendo as atualizações, agora eu vou fazer minha segunda refeição, primeira refeição com carboidrato do dia. Vai ser minha refeição pré-treino, como ela por volta de 1h30 mais ou menos antes de treinar. Gosto de deixar digerir bem para não pesar durante o treino. Vou comer ela, esperar 1h30 e já partir para academia. Quando eu for fazer meu pré-treino ali, eu mostro para vocês o que eu tô usando e vou mostrar o treino também.
beleza? Então é isso, acompanhe. Então aqui, vou deixar as especificações em cima, tem 100 gramas de arroz pesado cru, 150 gramas de frango e 50 gramas de banana e um pouco de legumes também. Nessa refeição eu coloco um pouquinho mais de sal, são 2 gramas de sal e é isso, bora comer que eu tô com fome. Então galera, cá estou eu para comentar um pouco de como que tá os treinos nessa fase, como que tá esse treino que vocês estão vendo aí do lado, que foi o meu treino de push da segunda-feira. Cara, eu consegui segurar o meu volume muito bem, inclusive o volume que eu fiz ao final do meu off-season, começo de preparação, foi o maior volume que eu já trabalhei, assim, principalmente para as musculaturas que eu tô querendo melhorar, como peitoral, tríceps. Foi o maior que eu já trabalhei, consegui alcançar e me recuperar muito bem desse volume e vinha mantendo ele ao longo de toda a preparação e segurei mais do que eu imaginava, tá? Vinha conseguindo segurar uma boa performance, uma boa recuperação no mesmo volume que eu finalizei o meu off-season. Só que ali por volta de umas 7, 6 semanas para o campeonato, no caso agora faltam 5, eu comecei a sentir uma queda maior de performance, um acúmulo maior de fadiga. Então o meu corpo estava me dando vários sinais de que aquele volume que eu vinha fazendo já não estava mais dentro da minha capacidade de recuperação. Porque querendo ou não, galera, vocês sabem, déficit calórico, que eu tô há praticamente umas 15 semanas já, é algo estressante para o corpo. Então é um estresse externo que a gente coloca no corpo além do treino. Então todo esse estresse externo que a gente coloca no corpo além do treino afetam a nossa recuperação, né? Então você vai ficando mais leve, vai perdendo mais gordura, tudo isso impacta diretamente na recuperação. A comida também tende a ir reduzindo, né? Cardios aumentando. Então todos esses são fatores externos que acabam afetando na recuperação. E é por isso que minha recuperação não vai ser a mesma durante todo o processo. E aí o meu corpo começou a dar sinais ali. O principal sinal que eu vejo é o sono começar a ser afetado e a retenção hídrica, cara. O meu corpo, o meu peso, ele segura bastante quando o meu corpo está muito estressado, sabe? Principalmente na região de posterior de coxa, glúteo. Então, por exemplo, se a gente vem de várias semanas ali, peso descendo bem gradativo ao longo da semana, físico evoluindo, e do nada, sem mudar nenhuma variável, o peso simplesmente começa a subir, eu noto visualmente essa retenção maior, eu já começo a associar e já na maioria das vezes vejo que é um acúmulo de estresse maior do que o meu corpo pode lidar. Então, além desses fatores, né, que o meu corpo estava dando um sinal de muito estresse, e o treino também junto com todas as outras variáveis é um dos causadores desse estresse, eu estava começando a notar uma queda de performance muito grande dentro da sessão também. Então a energia que eu tinha para fazer do início ao final da sessão, aquele volume, já não era mais a mesma. Chegando ali do meio para o final da sessão, eu sentia que minha performance estava caindo muito. Então foram vários sinais que meu corpo foi dando de que eu precisava fazer uma redução no volume para ficar dentro da minha capacidade de recuperação. Até porque, por mais que a gente tente segurar ao máximo o volume que a gente vinha fazendo no off-season, a gente tem que entender que nessa fase o nosso principal objetivo, principalmente nessas semanas finais, as primeiras semanas ainda tem uma possibilidade ali de hipertrofia, a comida ainda não está tão baixa, o cardio não está tão alto, ainda tem todos fazendo a utilização de ergogênicos, né? Tudo isso favorece a hipertrofia. Então, no começo da preparação ainda é possível ter ganhos. Só que nessa fase final, o principal objetivo é manutenção de massa muscular. É segurar a massa muscular que eu já construí, né? E a gente precisa de muito menos volume que isso. Estudos dizem aí que uma média de 1/3 do volume que você precisa para crescer. Então, se por exemplo eu preciso de 9 séries para ter uma boa hipertrofia em alguma musculatura, por volta de 3 séries eu conseguiria segurar aquela musculatura ali. E esse é o principal objetivo, né? Fazer uma quantidade de volume para manter a musculatura, porque eu forçar fazer mais nesse momento não vai me trazer absolutamente nada. Primeiro porque o treino ele não é uma ferramenta boa para a gente aumentar o nosso gasto calórico, né? Porque isso com certeza acaba com a nossa performance do treino. Então o treino é uma ferramenta principalmente para manter a massa muscular. Então não faz sentido eu ficar forçando o meu corpo além do limite para continuar fazendo mais. Faz muito mais sentido eu fazer essa redução, óbvio, ainda dentro de uma quantidade de volume que seja suficiente para manter a massa muscular ali e não causar essa fadiga excessiva. Porque se eu ficar forçando, além desse a mais que eu estou fazendo não me trazer nenhuma resposta positiva, a chance de me trazer resposta negativa é muito maior, porque eu vou estar causando mais um estresse no meu corpo, fora o déficit calórico, fora os cardios, enfim. Então, essa última semana aí teve uma boa redução, grande maioria dos exercícios aí por volta de 2 séries de trabalho, e é isso, esse treino que vocês viram aí foi o meu primeiro treino de push, um treino onde tem uma predominância maior ali
para musculaturas acessórias, assim, não tem tanto exercício composto, mas ao longo da semana tem bastante exercício composto, porque, querendo ou não, eu bato em peitoral e tríceps, que são as musculaturas que eu tô enfatizando mais 3 vezes na semana. Então, vocês veem que esse treino eu começo com peitoral ali, principalmente com supino e um crucifixo, e aí depois eu parto para os exercícios mais isolados. Então, para deltoide lateral, deltoide posterior, bíceps, tríceps e panturrilha. Então, é um treino, pode-se dizer assim, mais leve para o sistema nervoso central, principalmente para controle de fadiga, considerando que no dia seguinte eu tenho um dos meus treinos mais pesados da semana, que é o treino de costas e perna, onde eu tenho levantamento terra, leg press. Então, para um controle de fadiga, faz sentido para mim, pelo menos na prática eu percebi isso, ter um treino um pouco mais tranquilo para o sistema nervoso central, principalmente no dia anterior, mas ainda assim um treino super efetivo que atende às minhas necessidades, para que eu consiga me recuperar bem e manter a performance ao longo da semana. Porque quando fala de performance, a gente não fala somente da performance dentro da mesma sessão. Querendo ou não, a gente acumula fadiga ali ao longo da sessão, isso impacta diretamente na sessão, mas a gente também acumula fadiga no sistema nervoso central no longo prazo. Então, por exemplo, às vezes você está com uma fadiga acumulada do treino anterior, e isso vai impactar diretamente o treino seguinte, e o treino seguinte, e o treino seguinte. Então, é muito importante se atentar a isso também, beleza? Mas essas foram basicamente as alterações que eu fiz no treino, vocês acompanharam alguns clipes dos principais exercícios aí, e é isso, continua acompanhando o vídeo aí. Galera, então é o seguinte, voltei do treino, o treino foi excelente, tá? Com certeza o descanso de ontem, um pouquinho mais de comida ajudou bastante, consegui manter uma boa performance, a intensidade de esforço bem mais baixa que na semana passada, e é isso, essa que é a importância, né? Esses dias aí de descanso, um pouquinho mais de comida, ajudam bastante na manutenção da performance do treino, o que consequentemente vai refletir numa maior chance de a gente segurar a musculatura ali enquanto a gente perde gordura. Mas enfim, cheguei a fazer minha refeição pós-treino, terceira refeição, e o que eu vou fazer aqui? Eu acabei demorando um pouquinho mais lá na academia e tal, já são por volta de 5 horas, então para não precisar comer essa refeição e depois comer outra em um intervalo muito curto, eu vou fazer o seguinte, essa é a minha refeição pós-treino, terceira refeição. A minha quarta refeição é só 150 gramas de frango e vegetais. Então o que eu vou fazer? Eu vou juntar as duas. Então eu coloquei a minha refeição pós-treino que eu vou mostrar para vocês aqui, mais os 150 gramas de frango, e aí depois eu só faço a minha última refeição, também não vou dormir muito cheio, e aí eu mostro para vocês, vou mostrar aqui para vocês como é que tá a refeição. Então a refeição aqui bem semelhante à refeição anterior, só que com um pouco menos de arroz. Então tem 150 gramas de frango, que é a refeição normal, 60 gramas de arroz cru, 50 gramas de banana, e aí eu coloquei mais 150 gramas de frango, que seria a próxima refeição aqui, beleza? Então é isso, começa a refeição e eu volto com a última, quinta e última refeição para vocês. Vou deixar as especificações aqui em cima em relação a macros, etc. E é isso. Espero que a imagem esteja boa. Então galera, então é isso. Fiz aquela minha refeição pós-treino. Terminei de responder algumas mensagens que tinham pendentes das atualizações que eu fiz pela manhã. E agora eu vou fechar o dia com a minha última refeição e a melhor refeição do dia. Mingauzinho de aveia. Na verdade esse mingau era para ser a primeira refeição, mas vocês veem que eu troco, né? A última com a primeira. Meu treinador sabe disso, para ele é tranquilo. Então eu prefiro ficar sem carbo na primeira refeição e ter um carbo antes de dormir. Sinto que... Deixa eu vir mais embaixo da luz aqui, ó. Aê, pô. Sinto que ter um pouco mais de carbo antes de dormir me ajuda a dar uma relaxada. Enfim, pode ser totalmente psicológico, mas ajuda o meu sono, etc. Então eu prefiro dessa forma, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Então aqui temos 50 gramas de aveia, 50 gramas de whey. Então eu coloco desses 50 gramas de whey eu coloco 30 misturado na base e faço uma caldinha com 20 gramas aqui em cima. E também tem 100 gramas de uva, que vai dar 15 gramas de carbo, tá? Então essa é a última refeição, aproveitar ela. Aproveitar essa última refeição e já ir dormir, são por volta de 8 horas, mais ou menos essa hora que eu vou me deitar. Eu vou dormir lá por volta das 9, mas às 8 eu já deito ali, começo a apagar as luzes, relaxar. Enfim, então é isso. Galera, vocês acompanharem como foram os últimos dias. Não foram os melhores, né? Principalmente por essa questão da perna. Tá me desanimando bastante, enfim, mas eu tô tentando seguir em frente, viver um dia de cada vez. Temos tempo até o campeonato, até lá, se Deus quiser, vai melhorar, eu vou fazer de tudo para melhorar. E é isso, esse foi o vídeo aí de atualização de como tá as coisas às 6 semanas do campeonato. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar trazer mais um vídeo essa semana, faltando 5 semanas. Mas só que mais pro final da semana lá. Por agora eu vou seguir puxando bastante aqui para tentar melhorar bem a condição até o final da semana, que é quando eu atualizo meu treinador novamente, beleza? Então
Então é isso, muito obrigado por acompanhar, espero que vocês estejam gostando desses vídeos. Não esqueça de me seguir no Instagram que eu vou deixar aqui em cima mais uma vez. E é isso, até o próximo vídeo, tamo junto.